Graça e paz. Eu não sei, mas toda vez que a gente está aqui, a gente treme. E é para o louvor da glória do Senhor que nós estamos aqui hoje. Eu gostaria de orar mais uma vez com vocês. Pai Santo, nós consagramos a Ti esta reunião. Recebe-a para o louvor da Tua glória. E que o Teu Espírito Santo, Pai, revele ao nosso coração aquilo que Tu queres. Sem Ti, nós nada podemos fazer. E é no nome do Teu Filho Jesus Cristo amado que nós oramos. Amém. Graça para desgraçados. Apesar deste nome, deste título, e eu creio que nenhum de nós desejar ser chamado por desgraçado, eu espero que você saia daqui crendo que é um desgraçado, no sentido de que precisa da graça do Senhor. É que poderia colocar graça para os sem graça, mas aí poderia dar um outro entendimento. Então é desgraçados, aqueles que não têm graça. E é para estes que o Senhor veio. Vamos ler esse versículo de Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que frase maravilhosa é esta que Jesus fez. Nós passamos tantas vezes por essa passagem, mas eu acredito que não damos a atenção que ela merece. Hoje estarás comigo. Então é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Para quem Deus falou isso? Qual é o pano de fundo? Qual é o cenário? O que representa esta declaração de Jesus? Tem muitas coisas aqui, muitas coisas. E eu confesso até que antes de elaborar o boletim, a gente fica sempre muito ansioso, clamando a Deus por uma palavra, e depois que Ele deu, aí eu me empolguei um pouco, porque aí eu escrevi demais e depois tive que enxugar alguma coisa aqui, porque é muito rico, esta passagem é muito rica. Para mim, depois que estudei, li, orei, eu acredito que essa declaração de Jesus, ela representa uma das passagens mais impressionantes da Bíblia toda. E ela contrasta muito com a nossa razão, né? Porque é difícil de entrar certas coisas na nossa cabeça. Porque nós somos pessoas muito justas e muito racionais. Mas a palavra de Deus, ela vai nos mostrar um Deus que é completamente diferente da nossa razão. E graças a Deus por isso. Esta foi a última declaração de Jesus feita a um homem antes de morrer na cruz. Ele havia sido crucificado juntamente com 2 ladrões. Os evangelhos de Mateus, Marcos e João dão conta de que os 2 malfeitores crucificados também insultaram Jesus. Mas no evangelho de Lucas, um dos ladrões, caindo em si, repreende o outro, que blasfemava contra Jesus, dizendo... Vamos ler aqui Lucas 23, do versículo 40 ao 42, na versão NVI. Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem.
mas este homem não cometeu nenhum mal. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E em seguida Jesus responde, com uma simplicidade capaz de causar perplexidade e ao mesmo tempo regozijo. É difícil nós compreendermos isto, mas Jesus responde de maneira tão simples que nós não conseguimos entender. Essa resposta de Jesus simplesmente absolveu a consequência da condenação do ladrão. Na verdade, ele já estava condenado à morte eterna. Não só àquela morte na cruz, mas ele já era um condenado eterno. E Jesus vem e simplesmente o absolve da condenação eterna. Agora, como pode isto? Como pode entrar na minha cabeça que uma pessoa que passou por um tribunal romano, que recebeu um julgamento, que provavelmente deve ter cometido um crime muito grave, como ele poderia ter sido absolvido por Jesus? Por quê? Mas esse eu acredito que é o milagre de Deus para as nossas vidas. Absolver aqueles que estão condenados eternamente. E nós vamos ler aqui durante esse estudo que todos nós estamos condenados. A Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer. Nós até conhecemos esta palavra, conhecemos esta passagem, mas às vezes eu acredito que nós não cremos nela. E esse é o nosso maior problema. Esta passagem do ladrão que creu em Jesus, num primeiro momento, nos deixa atônitos, ferindo a lucidez da razão, porque a nossa consciência ainda está cheia de justiça própria. Precisamos confessar, temos dificuldade em aceitar a graça plena. E isto porque, infelizmente, continuamos a contabilizar nossos feitos e méritos para com Deus. Mas Jesus salva o malfeitor, justamente aquele que fora reprovado pelo seu péssimo comportamento. E Jesus assim o faz, para exatamente quebrar a dureza de nosso coração e nossa lógica cartesiana. Por isso, aceitar a salvação imerecida do ladrão da cruz é tão difícil, mas é também, ao mesmo tempo, algo surpreendentemente maravilhoso, pois significa que ainda há esperança para mim, pecador indigno. Graças a Deus. Então, muito embora eu não consiga compreender como Deus pode fazer isso com alguém que teve um péssimo comportamento, eu também posso agradecer a Ele, porque eu posso concluir que Ele não vai levar em conta todo o meu passado. Então é difícil para eu compreender, mas é também algo muito maravilhoso, porque eu sei que há esperança para mim, há esperança para você. Em Jesus Cristo há esperança. E Ele aqui, Jesus, Ele está quebrando esse paradigma, recebendo na eternidade quem nada merecia, né? Nós vivemos numa sociedade em que tudo gira em torno da meritocracia. Por isso que nós somos tão influenciados, por isso que o nosso raciocínio é tão lógico. Porque tudo nesta vida, aqui na Terra, na nossa sociedade, é movido pelo mérito, pela competência, pela destreza, pela habilidade. Mas aquilo que é mais importante, que diz respeito à nossa eternidade, o Senhor não considera dessa maneira. E é isso que essa passagem do ladrão da cruz, do ladrão que creu, ela vem nos mostrar. Para quebrar essa dureza do nosso coração.
para mostrar exatamente esse Deus gracioso, esse Deus que ama incondicionalmente. E esse ladrão aqui, ele representa quem? Ele representa toda a humanidade. Ele nos representa. Se nós podemos nos identificar com alguém da Bíblia, nós deveríamos nos identificar com esse ladrão. Muitas vezes nós nos identificamos com os heróis da fé, né? Gostamos de nos identificar com Paulo, gostamos de nos identificar com Abraão, com Moisés, com tantas pessoas, com tantos personagens, né? Mas eu acho que a nossa identificação é com o ladrão mesmo. É com esse ladrão. Para que você possa compreender o que é a graça de Deus, o que é o amor incondicional de Deus, você tem que estar completamente esvaziado. Você tem que estar completamente, me perdoe, na miséria. Às vezes até, miséria que eu digo emocional. Às vezes Deus nos coloca também numa miséria financeira, social. Por quê? Porque nós somos duros de coração. Muito duros. E o Senhor aqui, Ele vai quebra esse paradigma para nos mostrar quem nós verdadeiramente somos. E Jesus aqui, o que Ele faz? Ele nos mostra esta capacidade notável de aceitar as pessoas mais desprezíveis. Se tinha alguém aqui nesse evangelho mais desprezível, eram esses dois ladrões. Podemos encontrar nesse cenário importantes aspectos que merecem nossa atenção. O primeiro deles é que a salvação independe da vida pregressa de uma pessoa. Um homem pode ter vivido dissolutamente durante sua vida inteira e no último instante, no último suspiro, crer em Cristo e ser completamente salvo. Como também pode um homem ter uma vida inteira de bons serviços prestados à igreja local, mediante um comportamento aparentemente impecável, e ser condenado à perdição eterna, caso sua experiência tenha sido superficial e apenas religiosa. Mas então pode, Fernando. Mas aquela pessoa, eu conheço ela não vale nada. Ela fez isso, ela fez aquilo, como pode na última hora? Nem presta ajuda lá na igreja. Ela é senhora de si mesma, aquela pessoa. Isso não é justo. Aí nós já entramos com essa questão de justiça, né? Mas não é justo. Não é justo ele aproveitar, entre aspas, a vida inteira, porque eu já cansei de ouvir isso, né? Não, eu quero aproveitar a minha vida, depois eu me volto para Jesus. Aproveitar a vida, meu amado. Uma vida no pecado é uma vida em que se aproveita alguma coisa? É que nós não entendemos que quando nós estamos em Adão, nós estamos completamente cegos para o pecado. E nós não sabemos o quanto o pecado é terrível para as nossas vidas. E o quanto nós estamos perdendo quando nós deixamos de ter uma vida em Cristo. Não é uma questão de fazer isso ou de fazer aquilo. E na parábola tem uma outra passagem, eu anotei aqui, nós não vamos ler agora, que é a parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas 18, nós vemos bem essa questão. O fariseu, ele orava, jejuava, dava o dízimo, alegava que não era ladrão, que não era adúltero, que não era injusto. Mas ele tinha um problema, ele era cheio de si mesmo. E o outro publicano, que era o miserável pecador, ele não conseguia nem olhar para cima, e a palavra de Deus diz que ele saiu, que ele desceu para casa justificado, ou seja, acolhido
aceito por Deus. E se você for analisar, você vai encontrar isso na Bíblia inteira. Quanto mais nós estamos cheios de nós mesmos, mais vazios de Deus nós estamos. Então, mesmo que você esteja na igreja, numa igreja, comunidade, instituição, nós precisamos meditar a respeito do que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo estamos tendo uma vida apenas de aparência, com um cristianismo raso, superficial, ou se nós realmente cremos na suficiência de um Deus que realmente dirige e está à frente da nossa vida em todas as circunstâncias, em todas as situações. Deus não pode estar à frente da sua vida quando você está aqui na igreja. Ele tem que estar lá na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Ele tem que ser a prioridade. Ele não pode ser a prioridade quando você está aqui dentro deste prédio. É evidente que não estamos incentivando ninguém a viver alienado de Deus e converter-se ao final da vida. Isso seria uma estupidez. É evidente que não. E é evidente também, até porque ninguém pode converter-se por si mesmo. Mas nós somos convertidos por Deus. Mas a questão é que Jesus está à sua porta agora. Ele está à sua porta agora. À porta da sua vida agora. E não veio para os justos, e sim para os pecadores. Vamos ler Marcos 2,17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ele está à porta. E ele veio buscar os pecadores. Ele não veio buscar justos. Essa passagem aqui eu gosto muito, porque quantas vezes nós, nem todas as vezes que estamos doentes, nós vamos ao médico, certo? E nós gostamos de dar uma de médico, né? Ou não gostamos de reconhecer que estamos doentes. E na vida espiritual, enquanto você achar que você é uma pessoa sã, o que vai acontecer? Jesus está dizendo aqui, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. A questão é que todos nós estamos doentes. Todos nós estamos adoecidos por causa de um vírus chamado pecado. Todos nós estamos mortos em delitos e pecados. Todos nós necessitamos da justiça de Deus para as nossas vidas. Todos nós precisamos de um coração novo, porque o nosso coração é de pedra. Todos nós necessitamos de um transplante de coração. Não há quem não precise de um transplante de coração. Então você precisa de médico. É que Jesus ele é muito educado, ele diz, olha, os sãos não precisam de médico, só que ele, em outras palavras, a questão é que todos nós precisamos. E o ladrão que creu, ele tinha convencimento claro de quem ele era. Ele sabia que ele era uma pessoa que havia cometido algo muito grave. Ele reconheceu que o castigo que ele havia recebido era merecido. O ladrão que creu, porque o outro não. Né? Então, e uma coisa que nós vemos aqui é o quê? Que as boas obras, as nossas boas obras, não podem nos encomendar a Deus. Mas também as más obras não são um impeditivo para que eu seja aceito por Deus.
Então não é uma questão de obras, não é? O segundo aspecto é que a salvação depende da fé e depende da fé em Jesus Cristo. O ladrão que foi salvo, ele não fez outra coisa a não ser crer. Ele apenas creu em Jesus. O outro ladrão duvidou. E a dúvida o levou para a perdição. E ele preferiu o outro ladrão fazer coro com quem? Com todas as demais autoridades e demais pessoas. Preferiu zombar de Jesus. E quando você analisa esse contexto, você percebe quão Deus foi gracioso com aquele ladrão que creu. Porque tudo era adverso. Todas as pessoas estavam insultando, ridicularizando Jesus. Jesus estava na cruz. Mas o ladrão que creu, ele passou por tudo isto. Ele superou tudo isto. Não é? E o outro duvidou. Duvidou com todos os outros. Não está aí no boletim, mas eu vou só repetir. Se tu és rei, o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Né? Falavam todas as pessoas que estavam ali, principalmente as autoridades que estavam presenciando a crucificação. Mas o que é fé? Será que a fé se resume simplesmente em acreditar? Não existe uma fórmula para a fé. Mas se pudéssemos descrevê-la, ela seria assim: F é igual a C mais C mais C. Onde F é igual a fé, C é igual a conhecimento, concordância e confiança. Conhecimento da palavra de Deus e da cruz de Cristo. Concordância de que a palavra de Deus é a verdade e de que Jesus é o Cristo. E finalmente confiança nesta palavra de Deus e na obra redentora de Cristo Jesus, onde confiar significa entregar-se a Deus e descansar em Cristo. Fé implica em conhecimento, em você concordar com a palavra e você confiar. Fé não é apenas e tão somente acreditar. Não é? E por que isso aqui é importante? Porque muitas pessoas conhecem a palavra, concordam com ela, mas não confiam nela, não se rendem a ela. Por quê? Porque ainda estão confiando em outras coisas. Estão confiando em si mesmas, nas circunstâncias da sua vida. São pessoas que conhecem a palavra, concordam. É a palavra de Deus, Fernando, eu sei, eu concordo. Jesus é o Cristo. Só que continuam confiando no seu trabalho, confiando na sua família, no seu dinheiro, na sua própria experiência, confiando no seu ministério dentro da igreja. Mas a nossa confiança precisa estar depositada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa questão de confiança é muito sério. Talvez aqueles que têm filhos, ou que têm filhos pequenos, em determinado momento precisaram deixar o seu filho pequeno com alguém. Aí, você conhece o fulano? Eu conheço. É uma boa pessoa, concordo, é uma excelente pessoa. Você pode deixar o seu filho com ele? Não. Eu não posso. Mas por quê? Porque eu não confio. Então você conhece, você concorda que é uma boa pessoa, mas não confia. Então essa questão da confiança, ela faz a diferença. E o ladrão, ele creu. Ele sequer pediu para Jesus que o salvasse. Tal era a confiança que ele tinha em Jesus.
A fé não deve estar também, uma coisa que eu anotei aqui, firmada num sistema. Não é um sistema eclesiástico, né? Não é uma denominação em obras, homens, pastores. Mas como assim não é para confiar em pastor? Por quê? Porque os homens são falhos. E você pode decepcionar-se. Por isso que a nossa confiança tem de estar única e exclusivamente em Deus. Única e exclusivamente com Jesus Cristo. Outra coisa que eu escrevi aqui, a nossa fé não deve estar numa doutrina, ainda que correta, porque não é a doutrina em si mesma que salva, mas é o objeto da doutrina, que é Jesus Cristo e este crucificado. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o que salva foi o derramar do sangue de Jesus. Não é na doutrina, não é no conhecimento. Existem pessoas dentro da igreja, instituição, que fundamentam sua salvação no mero conhecimento doutrinário, apesar de todo o conhecimento bíblico que afirmam ter. Acabam perdendo-se em sua soberba e presunção. Jesus disse o seguinte a respeito deles, Mateus 7, 20 e 21. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o apóstolo Paulo também, com veemência, disparou em Romanos 2, 1 e 21a. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? A Bíblia fala que o saber ensoberbece, mas o amor é que edifica. Então não é conhecimento do que nós precisamos. Nós precisamos saber, nós precisamos sim do conhecimento, mas não é este conhecimento puro e simples, mas é a pessoa e obra de Jesus Cristo e este crucificado. É isso que nos salva. A consequência direta da morte do velho homem é que somos esvaziados de nós mesmos. Por isto, quando uma pessoa orgulha-se de sua fé, que não é sua, diga-se de passagem, ou do conhecimento teórico que possui, ela, na verdade, ainda está cheia de si mesma. E isto, decididamente, não combina com os efeitos da cruz. Aquele que está verdadeiramente crucificado em Cristo está morto para o domínio do pecado e para o seu egoísmo, tornando-se sensível aos interesses do próximo, jamais ostentando qualquer superioridade, seja com uma alma perdida, seja com um irmão na fé. Vamos ler Filipenses 2, 3 e 4, na NVI. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Deus não precisa de advogados que defendam sua causa, mas de cooperadores que lavem os pés uns dos outros. Tem gente que quer ser advogado de Deus. Tem gente que quer defender a tese de Deus. Não é tese que nós precisamos. Pelos seus frutos os conhecereis. O pastor Glênio gosta muito de falar uma expressão, lavar pés. Por quê? Porque ela resume aquilo que Deus fez em nossas vidas. Ou você acha que agora você é melhor que os outros pelo conhecimento doutrinário que você tem? Tem muita gente que está cheia de si mesma.
Mas isso não combina. O efeito da cruz é outro, é o esvaziamento, não é o enchimento. É o contrário, então tem alguma coisa errada. Por quê? Porque às vezes a sua confiança está numa doutrina e não na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O homem, eu escrevi aqui, o velho homem é o velho eu, aquele que estava em Adão, que vivia para si mesmo e para os seus próprios desejos egoístas. Mas o que a Bíblia fala? O velho homem foi crucificado. Ele não existe mais. O terceiro aspecto marcante encontrado nesta passagem diz respeito ao papel das obras na salvação. Qual é o papel das obras na salvação? Nenhum. Um dos ladrões simplesmente creu em Jesus, não realizou qualquer obra em seu favor que pudesse ser contabilizada para a sua salvação, nem houve tempo para isto. O que de fato o salvou foi exatamente a sua admirável confiança na pessoa de Jesus, em que pese todas as circunstâncias extremamente adversas. Quais eram essas circunstâncias? Eu não estou querendo enaltecer aqui o ladrão, tá? Mas a graça de Deus que alcançou o ladrão. Mas a situação em que vivia o ladrão era adversa. A justiça romana foi contra o ladrão, condenou ele. A opinião pública era contra ele, e principalmente das autoridades. Ele estava sendo o quê? Crucificado. Uma situação de extrema vergonha e inferioridade. Estava completamente preso ali. E estava passando por uma profunda angústia, porque ele estava prestes a morrer, ele sabia que ele ia morrer. Tudo isso estava contra. E mesmo assim ele creu. E é o que nós lemos aqui em Efésios. Que aliás nós vamos ler aqui, né? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a nossa salvação fosse pelas obras, o que iria acontecer? Paulo está dizendo aqui, você ia ficar todo senhor de si, todo cheio, peito estufado, achando que a glória era tua. Mas a glória não é nossa, é de Deus e Ele não a divide com ninguém. O quarto aspecto importante desta passagem diz respeito à questão do orgulho como elemento impeditivo da nossa salvação. Eram dois ladrões diante de Jesus. Eles estavam numa condição de total fracasso, miséria e paralisia. Mesmo assim, um deles não perdeu a pose e foi extremamente arrogante. A soberba, mesmo naquela situação, impediu o ladrão de ver o Messias. Muitas vezes precisamos chegar ao fundo do poço de nossas vidas para podermos enxergar a suficiência da graça de Deus. É verdade ou não é? Só que tem mais, né? Mas até mesmo no fundo do poço o orgulho pode ser danoso, porque tem gente que está lá no fundo do poço e ainda assim está orgulhoso. Ou será que o ladrão, os dois ladrões não estavam no fundo do poço? Tem alguma situação que passa pela sua cabeça pior do que essa dos dois ladrões? Eu não consigo imaginar. E mesmo assim, tinha um lá que era arrogante. Claro, se você é mesmo quem diz ser, então te salva. E salva nós também. Enquanto os nossos olhos estiverem ocupados com as distrações deste mundo, dificilmente teremos olhos para Deus. Com as distrações do mundo e com os olhos voltados para nós também, né? Agostinho disse, a soberba é a mãe de todas as heresias. O grande problema do ser humano é a soberba, é o orgulho. E se ao mesmo tempo nós precisamos do conhecimento da palavra para que
Deus venha revelar diante da própria lei quem nós somos, ou seja, pecadores, o excesso de conhecimento também pode deixar você soberbo e presunçoso. Então tome cuidado. Por isso que nós dependemos da graça do Senhor. Você não depende só de você mesmo. O profeta Natã também é outra que eu anotei aqui. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Adulterou com Batseba, mandou matar Urias, e mesmo assim achava que estava tudo bem. Aí Deus precisou enviar um profeta, Natã. Aí o profeta Natã vai até Davi e conta uma história de um homem rico e um homem pobre, que o homem rico tira a cordeirinha do homem pobre. Ele contou a história e Davi ainda assim não enxergou. Aí Natã precisou dizer, você é esse homem, e ainda precisou dizer objetivamente qual era o pecado que ele havia cometido para que Davi caísse em si. Agora, se isso aconteceu com Davi, você acha que não pode acontecer com você e comigo? Misericórdia. É lógico que pode. Nós ficamos perdidos na nossa presunção. Então, nós precisamos olhar para nós diante dessa situação. O quinto aspecto, também marcante nesta passagem, é que não existe pecado que não possa ser perdoado. A pena de morte aplicada para aqueles dois ladrões sugere que o crime por eles cometido era realmente muito grave. Mas independentemente da gravidade, o ladrão que creu foi perdoado. Então a questão de fundo não é preocupar-se com o tamanho do meu pecado, mas reconhecê-lo, seja ele qual for, e arrepender-se dele, clamando pela misericórdia de Deus em nosso favor, crendo que o sangue derramado na cruz do Calvário é o que nos purifica e nos redime de toda iniquidade. Pare de se vitimizar, dizendo para si mesmo que o seu pecado não tem perdão. Como assim o seu pecado não tem perdão? Mas eu não posso, o que eu fiz foi muito grave. Não tem perdão para mim. Como não tem perdão? Pense assim, o seu pecado ele é passível de advertência leve, é passível de prisão simples, de prestação de serviço à comunidade, e vai piorando. Reclusão, regime fechado, que agora todo mundo já entende um pouco, né? De regime aberto e regime fechado, com essa história do mensalão. É regime fechado, é regime aberto, ou é prisão perpétua que não existe no Brasil, ou é cadeira elétrica. Então, se for cadeira elétrica, você está na mesma situação dos ladrões que estavam com Jesus, porque a situação deles também era essa. Só que ali a morte era lenta, mas era a pena capital. E mesmo sendo a pena capital, o ladrão que creu foi absolvido. Então, como que não tem perdão para o seu pecado? Quer dizer que o sacrifício de Cristo não é suficiente para perdoar o seu pecado? É mais ou menos? Não tem tanto poder assim? Então nós estamos duvidando da eficácia da cruz de Cristo? É lógico que tem perdão. Alguns autores até sugerem que talvez esse ladrão da cruz fosse um assassino. São conclusões, né? Porque para que ele estivesse ali morrendo na cruz, então, se ele fosse um assassino,
um ladrão assassino, então ele era um latrocida, que é aquele que rouba e mata, né? O teu pecado é pior que de um latrocínio? Não acredito. Seja qual for o delito que você cometeu, seja qual for o pecado, ele já foi pago na cruz, não é? E eu vou ler aqui, porque não está aí no boletim, Colossenses 2,14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Já está pago. No outro extremo, agora vamos para o outro lado, está o problema daquele que não se reconhece pecador e que não se arrepende. O ladrão que se perdeu não estava convencido de que era um pecador, nem mesmo depois de Jesus haver dito que o outro ladrão estaria no paraíso, houve algum arrependimento. Porque pare para pensar, você é o ladrão ali que não creu. Aí você vê Jesus dizendo para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. De repente você poderia se virar e falar: eu também creio. Mas a Bíblia não diz isso. Ele continuou ali. Ele não falou nada. Ele testemunhou Jesus absolvendo o outro comparsa, mas ele ficou na dele. Ele ficou quieto. Vamos ler 1 João 1, 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Como assim você diz que não tem pecado? Meu amigo, todos nós temos pecado. A questão é que, enquanto estamos aqui, nós somos pecadores justificados, ou pecadores santos. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Agora, a culpa do seu pecado, ela já foi eliminada. Não há mais culpa. Isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Agora, nós ainda vivemos num corpo de pecado. Então, como assim eu não peco? Pelo menos é o que está escrito aqui, que nós acabamos de ler. Então, a grande dificuldade não é o quê? O tamanho do meu pecado, ou a quantidade dos nossos pecados, mas reconhecer os nossos pecados. E eu quero dizer para vocês como é difícil nós reconhecermos o nosso pecado. Quais são as pessoas que você mais ama? Aqueles que são casados, seu cônjuge, aqueles que têm filhos, seus filhos. Vai me dizer que não é difícil você reconhecer para o seu cônjuge que você errou. E para o seu filho: eu errei. É difícil, não é? Não, é também difícil nós reconhecermos o pecado diante de Deus. Por quê? Porque faz parte dessa nossa natureza. Mas essa é a questão. Não é o tamanho do pecado, ou quantas vezes eu pequei, mas é você reconhecer esse seu pecado e você arrepender-se dele, né? E por que nós não conseguimos reconhecer? Por causa da nossa justiça própria. E a Bíblia vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Ela é suja. A nossa justiça é podre. Por isso, quando você fala: mas não é justo, não é justo. Mas quem disse que é uma questão de justiça humana? Graças a Deus pela justiça divina. Porque a justiça de Deus, ela se resolve de uma outra maneira.
A justiça de Deus, ela se faz com amor. É diferente. É uma questão de amor. Ele nos ama. Esse é o pano de fundo. É claro que depois de arrependidos, quando olhamos para trás, concluímos que apenas o Senhor seria capaz de nos levar a reconhecer o nosso pecado e nos levar a um profundo e verdadeiro arrependimento. Isto é graça. Eu estou dizendo aqui que nós precisamos reconhecer o nosso pecado e nos arrependermos dele. E é de fato o que você precisa fazer. Só que depois que você já passou por isto, quando você olhar para trás, você vai ver que não era possível você reconhecer o erro por si mesmo, e muito menos de arrepender-se. Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Mas esse é o exercício que você precisa fazer. Eu preciso reconhecer e preciso me arrepender. Agora, se você não reconhece, que você fica na presunção de que é justo diante de Deus, então tá bom, você está como o ladrão que se perdeu. Aí é uma decisão sua, de continuar na sua teimosia, ou na minha teimosia. O ladrão que creu arrependeu-se, reconhecendo que aquela condenação de morte na cruz era justa e merecida em vista dos delitos que cometera. Lucas 23, 41. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Portanto, não faz qualquer sentido clamar pela misericórdia de Deus alegando inocência. Não há um justo nenhum sequer, Romanos 3,10. Como assim? Você vai diante de Deus e clama pela misericórdia dele, alegando que você é inocente? Isso é um contrassenso. A questão é você reconhecer. Agora, se eu não estou vendo, e a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, o que eu preciso fazer? Falar com o pastor para ele me mostrar o pecado? Não. Colocar-se diante do Senhor e pedir ao Espírito Santo que revele ao seu coração aquilo que você não está vendo. E ele vai mostrar. Porque a Bíblia está dizendo, não há nenhum justo, nenhum sequer. Outra coisa que eu anotei aqui, né? Quando nós vamos buscar um emprego público, nós temos que passar por um concurso público, depois temos que apresentar a nossa ficha. E a nossa ficha, ela tem que ser uma ficha limpa. Os nossos antecedentes criminais, a certidão de antecedentes criminais precisa estar negativa, mas para obter o emprego. Para você colocar-se diante de Deus, você tem que apresentar a sua ficha suja. A sua ficha de antecedentes criminais positiva. Você tem que colocar-se diante de Deus da maneira que você é. E não da maneira que você gostaria que Deus, que você acha que gostaria, que Deus gostaria que você fosse. Quem você é, sem máscaras. Então a ficha de antecedentes criminais, ela é positiva. E quanto maior a ficha, melhor. É assim, é diferente. Não adianta você ir lá com a ficha limpa. Nós lemos, os sãos não precisam de médico, não vim para os justos, e sim para os pecadores. Veja o paradoxo de Deus. O ladrão, eu anotei aqui, o ladrão disse que Jesus não cometera nada para receber aquela punição. Deus diz que apesar de tudo que você e eu cometemos, nós recebemos a absolvição pela fé em Cristo.
Então o ladrão diz, olha, ele não cometeu mal algum para estar recebendo isso. E Deus fala, apesar de tudo que você cometeu, você está absolvido, em vista de Cristo Jesus. O sexto aspecto importante nesta passagem é que a salvação é imediata para aquele que crê, é instantânea. O ladrão da cruz não precisou tornar-se membro de alguma igreja local, fazer um curso de discipulado, não foi batizado, nem tampouco passou por algum processo de purificação, purgatório. Bastou a ele crer no Filho de Deus como seu Salvador. Naquele dia, logo pela manhã, o ladrão da cruz era um pecador destinado ao tormento eterno. Ao meio-dia, por algumas horas, já era um pecador santo, ou um pecador justificado. E ao final da tarde, início da noite, estando na glória, já era completamente santo. Isso num dia. Então, como assim? Preciso preencher a ficha, preciso ser membro. Participar de uma comunidade é muito relevante e importante para o nosso crescimento, mas não para a nossa salvação. Porque é aqui, porque você foi chamado. Por que você acha que Deus o salvou? Ou por que você acha que Deus o alcançou? Para que você viva isolado do mundo, contemplando as maravilhas do Senhor, ou para que através do seu testemunho outras pessoas venham a ser alcançadas pela graça de Deus. Deus não usa cadeira, não usa poste, não usa ar-condicionado, Deus usa pessoas. Então, por isso que Ele nos coloca numa comunidade, numa igreja, para que você também vá aprendendo. Essa passagem de Filipenses, colocando os outros superiores a si mesmo. Se você ficar lá enclausurado na sua casa, dificilmente você vai aprender o que é essa questão de colocar os outros superiores a si mesmo. Por isso que nós vivemos em comunidade, para isto. Porque nós estamos aqui para servir. Você não foi alcançado para viver para você mesmo. Essa é coisa idiota, desculpe a palavra. O último aspecto a ser destacado, nós já estamos no final. Não aparece neste cenário, mas aparece todos os dias no cenário de nossas vidas. Se o ladrão da cruz foi salvo por Jesus, independentemente das obras, ou seja, sem levar em conta a sua vida pregressa, será que este fato me autoriza, uma vez salvo mediante a graça de Deus, a continuar vivendo no pecado? O apóstolo Paulo é taxativo quanto a este sofisma terrível. Então vamos pensar um pouco. Eu fui salvo pela graça de Deus. Deus não levou em conta a minha vida pregressa, a minha ficha, a minha certidão de antecedentes criminais. Tudo que eu fiz de errado já foi perdoado na cruz. O que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que ainda vou fazer. Bom, então eu estou autorizado a continuar no pecado e a vivendo no pecado? Isso é uma bobagem. Só que é uma bobagem que pessoas ainda incorrem por ignorância da palavra. O que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 6, 1 e 2? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? E Romanos 6,15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Nós morremos para o pecado. O que significa isso? Nós morremos para o domínio e o governo do pecado e da morte. O pecado e a morte não têm mais poder sobre você.
Mas você não está completamente livre do pecado, porque enquanto você estiver nesse corpo mortal, você ainda terá dificuldades com o pecado. O pecado nós só estaremos livres do pecado completamente quando ganharmos um corpo glorificado, quando estivermos na glória. Mas nós morremos para o pecado. Isso significa que o pecado não tem mais domínio. Em outras palavras, você não pode mais dizer assim: mas eu não consigo. É Deus agora quem te capacita. Porque você não está mais debaixo do domínio do pecado, você está debaixo do domínio da graça. Você está debaixo do domínio de Cristo. Você estava no domínio, quando você estava em Adão, você estava debaixo do domínio do pecado e debaixo da lei. Agora que nós estamos em Cristo, nós estamos debaixo da graça e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso não significa que eu estou blindado. Também tem esse outro radicalismo. Eu estou blindado do pecado. A questão é que se Deus, pela sua infinita misericórdia, fizesse uma obra de blindagem em nós, que nós estivéssemos completamente imunes ao pecado, completamente imunes, você e eu seríamos as pessoas mais arrogantes do que nós já somos. Porque ninguém ia aguentar você. Então isso faz parte do quê? Da misericórdia, da estratégia do Senhor. Para que você aprenda a depender sempre da suficiência da graça que há em Cristo. Aprender a depender. Você é livre. Acho que até vamos falar aqui um pouquinho. Aliás, vamos ler aqui. É evidente que a resposta é não. A partir do momento que cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, somos exortados a não vivermos como o velho homem, pois este já foi crucificado. Vamos ler Colossenses 3:1? Paulo assim nos encoraja. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Você está livre do domínio do pecado. Por que então continuar no pecado? Não tem sentido. Você é uma pessoa livre em Cristo. E o pecado, como ele faz mal para as nossas vidas. Essa semana 2 pessoas me perguntaram, mas o que é pecado? Tem muitas definições do que é pecado, mas a questão é, o pecado faz mal para as nossas vidas. Pelo pecado entrou a morte, e a morte faz separação entre nós e Deus. Pecado é incredulidade, é não crer em Deus, não crer na suficiência, não crer que Ele está dirigindo a sua vida, que Ele está no controle absoluto, que nada foge. Pecado é quando você não crê em Deus e crê em si mesmo. Isso é terrível. É não confiar em Deus e confiar em si próprio. Então, como viver ainda no pecado? Nós, os que para Ele morremos. É um contrassenso. Isso não faz mais parte da nossa vida. Eu gosto muito de alguns exemplos, né? E um deles, eu até estava comentando essa semana, é como nós estávamos num grupo, numa reunião, e a gente perguntou lá quando que foi assinada a Lei Áurea, e se eu não estiver errado, foi no dia 13 de maio de 1888. Então, no dia 14 de maio, não tinha mais escravos no Brasil.
Todos eram livres. Mas se você talvez chegasse para um senhor de 80 anos, lá no interior de uma fazenda qualquer, e falasse para ele, você é livre, ele não ia entender, ele ia continuar vivendo como um escravo. E nós às vezes fazemos isso em relação ao pecado, vivemos como escravos do pecado, mas você já foi libertado em Cristo. Você já está liberto, meu amado. Não tem sentido. Agora em Cristo somos livres, mas não livres do próprio senhorio de Deus e de servir ao próximo. Você e eu fomos resgatados primeiramente para a glória de Deus. Não fomos libertados para vivermos da maneira que quisermos. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Você e eu éramos servos do pecado. Agora em Cristo somos servos de Deus, isto é, continuamos servos, mas mudamos de senhorio. Você continua servo, só não é mais servo do pecado, você é servo de Deus. Então, como assim? Sou livre para fazer o que eu quiser. Isso é um outro contrassenso. Você foi liberto para a glória de Deus. Para servir a Deus em Cristo e servir ao próximo e ser uma bênção para o próximo e para o próximo que está mais próximo, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Ah, mas é difícil, mas ninguém falou que era fácil. E é por isso que nós dependemos da graça de Deus, para Ele nos capacitar a assim vivermos. A graça de Deus nos liberta para vivermos, meu coração ficou muito alegre com essa capa do boletim aqui. Tem muita gente que confunde a questão da graça de Deus com inércia. Você não é um crente inerte. Mas nós somos chamados para glorificar a Deus com as nossas vidas em favor dos outros. O amor de Deus, nós aprendemos, Deus é amor, é relacionamento. Deus quer relacionamento conosco. Por que Ele quer relacionamento conosco e você não quer relacionamento com ninguém? Que cristianismo é esse? Vamos festejar. Vamos nos alegrar uns com os outros, vamos lavar os pés uns dos outros. Vamos amar uns aos outros com o amor que Deus nos deu. Eu escrevi aqui, quem não quer ser servo, quer ser senhor. Ah, mas eu não quero servo. Não quero ser servo. Então você quer ser senhor, nem que seja senhor da sua própria vida. E quem quer ser senhor, quer ser como Deus. O pecado mais antigo que existe. Quer ser como Deus. Cristo não nos resgatou das trevas para vivermos uma vida para si próprios, uma vida vazia e sem propósito, como fazia o velho homem em Adão. Era o velho homem que tinha uma vida vazia, sem propósito, egoísta, egocêntrica, para si próprio. Mas o velho homem não existe mais. Ele morreu. Agora existe um novo homem dentro de você. Um novo homem em Cristo. Uma pessoa é livre não porque pode fazer o que quiser, mas é livre porque pode fazer o que não quer. Quem entende que foi salvo pela graça de Deus para fazer o que quer, ainda não é um liberto, mas é um libertino, do qual trata Judas 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Não é liberto, é libertino.
Como diz Paulo aos Efésios, nós lemos Efésios 2, 8 e 9, né? E Paulo no versículo 10 diz o quê? Que nós somos salvos para as boas obras, e não para a satisfação de nossos desejos carnais e egoístas. Por detrás de todo esse cenário da graça de Deus em relação aos dois malfeitores, lembrem-se que eram dois ladrões. Um deles creu em Cristo, reconheceu o seu pecado e arrependeu-se. O outro perdeu-se eternamente, na própria presunção. E para terminar, em qual posição você se encontra? Como o ladrão que creu e confiou, ou o ladrão que mesmo estando diante de Jesus o Cristo, o rejeitou? Quando não reconhecemos o nosso pecado e não nos arrependemos dele, é porque estamos completamente cegos diante de nossa presunção de sermos pessoas boas e justas diante de Deus. E esta é a posição perigosa do ladrão que não creu e por fim se perdeu. E você que creu e confiou sua vida a Cristo, lembre-se, quando você está vivo para si, você está morto para Deus. Quando você está vivo para Deus, você está morto para si. Amém? Que o Senhor nos dê graça de compreender essa realidade. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.